Esse é um conto sobre um mundo, em uma outra dimensão, numa realidade paralela. Um mundo chamado Utopia. No passado, o povo de Utopia vivia em sofrimento, pois o nível de corrupções e injustiças chegaram ao caos. O sistema estava falido. Mas eis que um dia, um povo iluminado começou a despontar. E a primeira coisa a consertar seria o sistema político. Os políticos de Utopia se importavam mais com os salários do que fazer algo que realmente pudesse melhorar o sistema. E os poucos que tentavam, ficavam amarrados diante dos outros mais poderosos. Pois os políticos mais antigos já dominavam o sistema, e o fazia funcionar no modo deles, forçando os honestos a se calarem, ou a se corromperem. E a maioria se corrompiam, pois era melhor ganhar um bom dinheiro extra, e fazer o jogo dos mais experientes, do que ficar de fora, e continuar sem conseguir mudar nada. Daí a corrupção desenfreada. Mas eis que chegou uma era em que finalmente conseguimos mudar tudo em Utopia. Alguns dizem que um suposto contato com alienígenas impulsionaram essa drástica mudança. O fato é que gradualmente uma avalanche de lucidez foi tomando conta do povo, que começou a ter voz. E agora até os mais desonestos começavam a sentir um peso na consciência, devido à força moral que contagiava a todos em nosso mundo. E assim, finalmente começamos uma real mudança em nossa constituição política. Sobre as mudanças para começar, agora os salários condizem com o que rendem em serviço verdadeiro, aquele em que realmente faz melhorar o sistema. Pois demoravam dias para entrarem em um acordo, e hoje a maioria das pautas não passam de algumas horas. E isso se deu devido à total reforma política que tivemos que fazer. 2 anos antes das eleições a presidente, o novo sistema já estava criado, porém apenas no papel. Parecia impossível de fazer, mas graças ao apoio de muitos poderosos honestos, empresários, militares e até de alguns políticos, a reforma finalmente sairia do papel. O novo presidente já entraria sabendo do novo salário, menor do que antes, porém realista. Durante um mês vários oficiais de justiça iriam dar apoio, já que o Congresso estaria totalmente vazio. Teriam que se reelegerem através de votação, com intermédio do povo. Aliás, a partir daquela reforma qualquer um poderia acompanhar todos os trâmites que lá ocorrerem. Para isso já estava criado um canal permanente de TV e sites permanentes na internet com câmeras ao vivo. Para entendermos melhor, a visão dessa reforma é baseada em uma empresa e seus empregados. Numa empresa, o patrão assiste seus empregados sempre que quiser, diante das inúmeras câmeras instaladas no ambiente de trabalho. Ele tem conhecimento dos salários de seus funcionários e dos descontos que seus empregados têm, sempre que faltam o serviço, além das demissões por justa causa. É nesse parâmetro que o sistema político funciona, nesse mundo chamado Utopia. Afinal, o povo são os patrões, e os políticos os empregados. Os infindáveis partidos se uniram em um só, e são também vigiados pelo povo, além, é claro, dos nossos vigias, que são pessoas qualificadas, que aceitaram trabalhar à procura de fraudes, roubos ou qualquer coisa que atrapalhe a transparência no Congresso. Quando eu disse sobre elas terem aceitado esse trabalho, é porque elas terão a vida delas também vigiadas. Todas as transações monetárias estarão abertas a todos os oficiais de justiça, e de tempos em tempos alguns parentes próximos podem ser também investigados. Isso foi preciso para evitar que se corrompam diante de subornos. Mas pelo menos são bem remunerados, sem contar os bônus que ganham sempre que conseguem descobrir e provar quando algo de errado está acontecendo. Os cargos mais importantes do Congresso são destinados apenas aos que têm melhor grau de estudo. Acabamos com todos os auxílios inventados por eles no passado. Afinal, o salário deles já suprem tranquilamente qualquer gastos usufruídos por eles mesmos. Pouquíssimos conseguem ter o direito de ter um secretário, e quando conseguem, é porque os vigias do Congresso comprovaram que era preciso, sendo que o povo também avalia e vota. Inclusive foi criado um canal especial na internet só para votações do povo. Logicamente esse canal é sempre atualizado, sem contar que o Senado sempre paga uma boa quantia em dinheiro aos hackers que conseguirem entrar e dominar a página de votação.
Sendo assim, é quase impossível alguém burlar as votações, e cada cidadão se loga com um código único já imprimido em suas identidades, garantindo que cada um vote apenas uma vez em cada sessão. Concluindo, o povo é o patrão com 50% de mando e desmando real, os outros 50% ficam a cargo dos empregados que lá trabalham, porém sempre vigiados e acompanhados pelo povo. Os candidatos já se elegem sabendo das normas e os salários que terão, como acontece em qualquer empresa. Além dos descontos pelo não cumprimento de seus deveres, ou até expulsão por justa causa. Os aumentos de salários só ocorrem se forem para todos, na mesma porcentagem, de acordo com o salário de cada cidadão. Se o salário do povo não puder ser aumentado, a dos políticos também não serão. Com uma política transparente e um Congresso totalmente funcional, se tornou bem menos difícil reestruturar as leis. Foram muitos meses de um árduo trabalho entre juízes e senadores. Mas conseguimos um resultado satisfatório, preenchemos todas as lacunas, reestruturamos as leis antigas e criamos novas leis que casam com a modernidade de nossa época atual. Não irei mencionar sobre essas leis, pois são inúmeras. Sobre nosso sistema carcerário. No mundo utopia também já tivemos um precário sistema carcerário, porém logo após a reforma política e a total reestruturação das leis, o próximo passo seria inevitavelmente reformular todo o falido sistema carcerário. Ao longo dos anos, foram criadas várias prisões funcionais, do qual o detento é obrigado a trabalhar para pagar a estadia na prisão, assim como também a indenização para a vítima do qual o crime se sucedeu. Sim, no mundo utopia raramente o governo paga indenizações, visto que já são investidos muito dinheiro em educação, saúde e projetos para criações de empregos. De forma que, se uma pessoa preferiu o crime, o governo não tem nada a ver com isso. Um exemplo de como funciona o sistema: depois de devidamente julgado e comprovado o crime, o detento vai para uma cela que comporta 4 detentos, cada cela tem um vaso sanitário e um lavatório. Esse novo detento será automaticamente inserido em um dos vários empregos instalados dentro do presídio. Supondo que apenas seja de 10 anos, ele trabalhará nesses 10 anos, para pagar os gastos de alimentação, água, energia e etc., sendo que o que sobrar, cerca de 50%, será inserido no plano indenizatório, do qual será automaticamente depositado na conta da vítima. Se o crime for de assassinato, a indenização vai para os familiares da vítima. Se ao fim da pena, o detento ainda dever indenização, ele passa a ter uma semi-liberdade que constitui não poder sair da cidade sem antes avisar, e uma vez a cada mês, o ex-detento deve ir à delegacia mais próxima, para assinar uma ficha, que o acompanhará até o fim de sua dívida indenizatória. E logicamente terá que ficar a pelo menos 500 metros longe da vítima, do qual ele ainda esteja pagando as indenizações. Mas o normal é que ele more em outra cidade, para evitar qualquer contato com a vítima. Qualquer desvio de conduta o fará voltar a ser um detento novamente. Dessa forma, o detento tem a total responsabilidade pelo crime cometido. Se uma loja for roubada, o dono será ressarcido pelo criminoso. Se um carro for danificado, o dono será ressarcido pelo criminoso, e etc. Lembrando que os policiais e carcereiros também são monitorados, para evitar favorecimentos mediante subornos. Inclusive, os candidatos a policial, ou qualquer cargo de lei, já entram tendo pleno conhecimento das novas regras. Mas agora os salários são dignos, sem contar que a grande maioria do povo os tem como amigos da sociedade em geral. Porém, se algum representante da lei cometer algum crime, a pena será sempre em dobro, visto que deveria dar um bom exemplo, em honra ao poder que o Estado lhe concedeu. Temos também uma prisão de segurança ultramáxima, que chamamos de umbral de aço. Se trata de uma grande penitenciária construída em uma ilha. Essa penitenciária fica bem no meio da ilha com todas as seguranças de antes, muros altos, câmeras e etc. O diferencial está no lado de fora, que é ocupado pelo exército, onde fazem inúmeros treinamentos. E nas bordas da ilha, que dão vazão ao mar, temos o pessoal da marinha, que também fazem treinamentos. Tanto o pessoal do exército, quanto os da marinha têm total liberdade de atacar qualquer um que tentar atravessar sem ter alguma identificação.
O presidiário que tentar fugir, terá que conseguir escapar de dentro da penitenciária, atravessar a ilha repleta de soldados, e posteriormente tentar atravessar o mar. Algo praticamente impossível de se conseguir. Helicópteros que se aproximarem sem identificação também serão abatidos. Afinal, se trata de uma ilha militar. A partir do momento em que o detento foge da penitenciária, ele é abandonado pelo Estado, ficando agora a critério dos militares. Nessa prisão os trabalhos são em grande parte rurais, os detentos trabalham em plantações e criações de animais, mas sempre vigiados, e com tornozeleiras eletrônicas. E todas as comunicações de rádio e celular são monitoradas, para evitar corrupções entre os oficiais. E se algum presidiário conseguir ter um celular, todos os oficiais do presídio são investigados. Pois é falha gravíssima um detento se comunicar sem autorização. Sobre natalidade e aborto. No mundo utopia o aborto é proibido, salvo em casos de estupro, ou quando o feto não tem condições de nascer. Por outro lado temos um funcional controle de natalidade, do qual evita que pessoas que vivem na miséria tenham mais que um filho. Exemplo, a mulher grávida, que vive num ambiente conturbado, com brigas e vícios, e sem renda fixa. Quando for dar à luz, o médico, já tendo conhecimento do caso, incentivará essa mulher a fazer ligadura das trompas após o parto, evitando assim que tenha mais filhos do qual não conseguirá educar. Inclusive muitas mulheres vão aos hospitais procurando fazer esse procedimento mesmo sem terem nenhum filho. Basta comprovar que vive na linha de pobreza. Em contrapartida fazemos campanhas para incentivar as famílias de maior poder aquisitivo a terem pelo menos 3 filhos, ou mais. Essa conduta, aliada a um bom investimento no ensino público, provocaram em menos de 20 anos, a queda da criminalidade em 60%. Pois agora todos têm a chance de ter uma boa educação, e consequentemente mais ofertas de emprego. Quase não existem mais pessoas em situação de rua, e quando acontece, são imediatamente levadas a uma ONG governamental, do qual são ajudadas de todas as formas até conseguirem se estabilizar. Lógico que sempre tem os que se negam a saírem das ruas. Nesse caso elas são visitadas 2 vezes por semana, durante 2 semanas, num processo de conscientização a aceitarem a ajuda proposta. Todavia, se as 2 semanas de conscientização falharem, na 3ª semana será usado a força policial, que os levarão para uma clínica psiquiátrica, ou clínica de reabilitação, já que os que se negam ajuda são geralmente viciados em drogas pesadas. Sobre sistema de saúde. Como era de se esperar, nosso sistema de saúde funciona bem. Nos hospitais públicos implantamos uma espécie de corregedoria do qual, qualquer paciente que se sentir lesado pode e deve fazer reclamações. Plantões médicos são sempre monitorados por um fiscal qualificado. Médicos que não cumprem a carga horária são demitidos por justa causa. E os que tiverem reclamações dos pacientes serão investigados, e até punidos. Mas raramente temos reclamações. Afinal, os médicos são bem remunerados, assim como enfermeiros e todos os que ali trabalham. E ninguém trabalha além da carga horária prevista. Sobre aposentadorias e auxílios-doença, também não temos mais problemas, já que agora as corrupções dificilmente acontecem. E sem corrupções, o sistema funciona. Hoje, o povo de Utopia tem qualidade de vida. Todos se respeitam, pois não há espaço para discriminações e preconceitos. Assim como a honestidade é muito valorizada. E isso, graças a todas as reformas. Principalmente na educação. Temos um nível cultural mais apurado, que de certa forma, obrigou as mídias a remodelarem seus conteúdos, principalmente na TV. Pois agora todos preferem assistir programas mais inteligentes, sem apelações a vulgaridades. Assim como também nas músicas. Temos internet pública, de boa qualidade, do qual a população paga um preço justo, porém mínimo, e que obrigou as outras operadoras a serem justas também, e investir cada vez mais em qualidade. Hoje temos poucas diferenças religiosas, já que, com o êxito do sistema educacional, ao longo do tempo, as religiões tiveram que se adequar às interpretações mais amplas do povo. Lógico que ainda estamos muito longe da perfeição, mas, em comparação do que éramos no passado, evoluímos bastante.
Pena que isso só é real em Utopia.